Programa Café na Web desta semana, nós viemos até o Instituto Federal Farroupilha, o campus de Santa Rosa, para apresentar esse novo espaço institucional do IFAR, um espaço cultural para exposições de arte, e que teve na coordenação a artista plástica Cornélia Cudes, que também é professora aqui do Instituto Federal. E ela vai nos contar como foi a criação desse evento, a criação desse espaço institucional que permite aos artistas de Santa Rosa e da região, e alunos do IFAR, apresentar seus projetos culturais e artísticos. Seja bem-vindo ao programa Café na Web, é um prazer recebê-la aqui, Cornélia. E gostaria que tu nos falasse um pouco desse maravilhoso espaço que está à disposição da comunidade de Santa Rosa. Muito obrigada pela oportunidade, né? E esse espaço, na verdade, já acontece há 7 anos. Mas, oficialmente, ele como projeto há 6 anos, né? A primeira vez nós fizemos no SESC, e ele acontece de uma sugestão e apoio também dos colegas aqui do campus, né? Da direção. Então, eu como professora de arte, quem já conhece toda a minha trajetória, e também como artista, acho muito importante esse contato com o público, né, com o que se produz. Por exemplo, essa interação do receptor, ele visualizar e fazer a sua leitura e dar o retorno. Então, eu acredito assim, ó, que ter um espaço cultural que mostra a produção artística, seja dos alunos, seja de artistas mais profissionais, seja de design. Aqui a gente tem exposições de arquitetura, de móveis e também, às vezes, didática, né, da própria instituição. É um modo de interagir com as pessoas e de gerar conhecimento de uma forma diferente. Muito bem. Santa Rosa é carente desses espaços, não obstante ter espaços já instituídos, como no SESC, que é um espaço que sempre está à disposição dos artistas, também no hall do Centro Cívico, onde está a Secretaria Municipal de Cultura, existem espaços que os artistas estão sempre à disposição, desde que tenham um agendamento prévio, né? Eu gostaria que tu nos falasse, na abertura desse evento, houve uma exposição chamada Mostra Nossos Artistas, é isso, né? Falasse um pouco sobre essa exposição. Bom, nós temos um grande grupo que produz arte. Alguns, como todo artista, às vezes a produção é maior num ano, outro ano. Essa coletânea aqui, que já acontece já há 3 anos, é uma proposta de reunir alguns artistas. Não digo que são todos, e também não são os melhores, mas são aqueles que a gente consegue organizar um contato e chamar para expor aqui. Então, eu creio que é muito importante, é uma oportunidade dos visitantes da exposição verem um panorama da arte. Geralmente, sempre são artistas da região. Seja alcançando até, tipo, nós tivemos ano passado, até Boa Vista do Buricá, que é um que estudou na FEMA, né? Mas é sempre essa região que alcança os artistas. Esse ano são todos aqui de Santa Rosa, que moram aqui na cidade e que produzem arte de alguma maneira, que já viveram exposições coletivas ou até individuais, ou que estudaram arte, ou que praticam agora, né, como autodidatas. Então, é uma coletânea muito bonita, nós temos desenho, temos pintura, temos batique, temos escultura em cerâmica, temos objeto e fotografia, esqueci, fotografia também. Isso, com esculturas em metal, né, que foi muito... Assim, nós temos um aluno cego na instituição. Então, não, ele não está expondo. Aqui não são uma exposição dos alunos. Nós vamos fazer uma exposição dos alunos depois dessa, e daí o aluno cego vai expor um desenho que ele fez em relevo, né, com o tátil em relevo. E para ele a escultura, por exemplo, é muito importante, né, que a leitura dele é o relevo. Depois dessa exposição, pretende entrar uma nova exposição? Ela será permanente o uso ou esporádico? Como funcionará? Aqui nesse espaço, desde 2010, sempre acontece uma exposição. Nunca ficou vazio, nunca ficou sem exposições. Então, agora tem a Mostra Farroupilha de Arte, que já acontece também. Logo depois, é tradicional, já em outubro, novembro, acontecer, que são a produção artística dos alunos aqui da instituição. Então, são desenhos, pinturas, às vezes entra o design junto com os móveis, dessa vez nós não teremos, são esculturas que vão ter junto. Então, é uma oportunidade dos alunos também mostrarem a sua produção. Eu trabalho também 1 ano com o ensino médio, a produção do ensino médio, do subsequente e da arquitetura em arte. O que eles produzem em aula ou fora dela.
E depois nós teremos outras exposições, geralmente são de férias, que fica em 3 meses, geralmente de pôster, é uma exposição mais científica, que engloba pôsteres da produção científica do campus. A Cornélia também é uma pintora reconhecida aqui em nossa região, em Santa Rosa particularmente. Eu gostaria que tu falasse um pouco da tua produção artística, o que tu está produzindo atualmente. Estive fazendo no SESC agora, em outubro, setembro, outubro, uma exposição que se chamou Aquarelas, porque eu sou uma aquarelista como artista plástica, né? Eu vou para outras técnicas, outras modalidades, mas como artista visual, que agora é o termo contemporâneo, artista plástica, que eu me nomeio porque eu modifico os materiais plásticos, é aquarela. Então, são anos de produção artística, e eu e uma colega minha contamos desde a primeira exposição, a primeira vez que nós ganhamos prêmio na Universidade de Arte, né? É o nosso início da nossa carreira. Então, são 30 anos de arte. É tempo. 30 anos de arte. A gente entrou muito nova na faculdade, e agora ela também está fazendo em Santa Maria, Simone Rosa. Sim, Santa Maria, bacharelado em desenho e plástica. E ela também, então, é bem interessante isso, né? Ter alguém assim que produziu todos esses anos como colega, e só que diferente, totalmente diferente a produção visual de cada um. E eu acredito muito, né, na arte, porque senão não continuaria, né? Tem crianças que perguntam, fazem entrevista, aquela entrevista da escola, e perguntam, aconselha alguém a seguir a carreira, né? Eu sempre falo, tem que gostar muito. E eu gosto muito, eu acredito que a arte, ela consegue tocar as pessoas de uma maneira diferente, que não tem outra maneira de falar a mesma coisa. Eu também aprecio muito que cada um tenha uma leitura. Por exemplo, durante a exposição, nós tivemos várias visitas de escolas lá no SESC, várias visitas até da FAPEN, que são pessoas especiais, e que tiveram uma leitura da imagem. Então, e fora todo o público que prestigiou, né? Então, foi muito bom e foi muito alegre. Eu fiz uma exposição no início era bem abstrata, né? Quem visitou a primeira exposição no Centro Cívico Cultural, ainda quando o Ivo Dani estava vivo, né? E agora eu sou mais figurativa, mas isso não muda. Para mim a forma é a mesma, a cor é a mesma, a linha é a mesma, só que se identifica com o real. A criação depende do estado, do momento em que o artista está vivendo? Depende e não depende. Primeiro, como diz um professor meu, né, uruguaio, PCR, que quando tu é profissional, tu produz independente em qualquer área profissional. Se tu está bem ou está mal de ânimo, né? Mas a obra traduz o sentimento? Traduz. Na verdade, na hora que eu começo a produzir, eu melhoro, né? Então, todos os trabalhos que eu expus no SESC foram produzidos ao vivo, né? Eu vou no lugar, eu tenho esse processo criativo, então, todas foram pintadas em Itapema, foram pintadas no jardim, foram pintados nos ipês amarelos da cidade, né? Então, eu fui diante dele, iniciei, e daí eu finalizo no ateliê. Nós observamos hoje que a arte está numa questão bem discutível, né? Há um questionamento em relação à criação, né? A gente vê certos movimentos criticando a exposição de nus que aparecem. Teve a exposição queer em Porto Alegre, do MBL, que restringiu no próprio MASP, agora está fazendo a história da sexualidade nos 3 andares lá do MASP, e também criou uma certa discussão. Você, como artista, com uma trajetória longa, como é que você avalia essa discussão? Olha, pelo que eu tenho conhecimento de arte, existe o nu artístico, que a gente chama em arte, né, que é um nu como o Da Vinci, por exemplo, fez o Davi. Né? O Davi é maravilhoso, é uma escultura de um homem nu que remete ao Davi da Bíblia, né, o Davi bíblico de Golias, e é maravilhoso aquela escultura de 5 metros, mais o pedestal que dá 7 metros, e não tem nada de pornográfico nele, nada, que evoque outras coisas, né, como leitura. E o nu aconteceu em toda a história da arte. Só que tem o nu artístico e tem o nu pornográfico, né?
Por exemplo, o Modigliani era um artista que fazia um nu mais pornográfico, mais apimentado. Salvador Dalí, então, nem se fala, né? E tantos outros, se eu vou nomear, eu não pesquiso muito essa arte. Mas daí tem museu específico para isso. Por exemplo, na Dinamarca tem um museu que só entra acima de 18 anos. Então, eu não vejo nenhum problema de ter, desde que seja para pessoas que tenham capacidade de ter um discernimento que são acima de 18 anos, e não para crianças. Uma polêmica é essa exposição em São Paulo, onde havia um artista nu e uma criança, acompanhada dos pais, tocou no artista. Isso criou uma polêmica terrível, né? E hoje há uma certa restrição em relação à arte, de ver críticos colocando a arte em xeque. Isso eu pessoalmente acho lamentável, né? A arte é a arte. Se o nu, tu vai no museu por livre e espontânea vontade, tu não é obrigado a ir lá e ver, né? Sim, eu particularmente como artista acho que o nu desenhado, como um desenho, como a estilogravura, como a litografura, por exemplo, Picasso, que é mais picante do que Picasso, tá? Tem o do, mas é que tem diferença, né? Tem diferença a maneira como tu propõe, a mensagem que tu quer se propor, e depois assim, ó, eu me pergunto, essas pessoas que criticaram a crítica, eles gostariam que o filho deles fosse tocar uma pessoa nu no museu? Entende? É diferente. Eu acho assim que a performance, que é a categoria que deve ter vivenciado esse artista, eu não me informei muito com a obra. Te confesso assim, ó, o que eu não acho importante, eu não dedico tempo, eu não achei importante, mas é uma coisa polêmica. Então, eu acho que a performance como modalidade artística em artes visuais, ela deve ter uma poética. Toda a arte, eu me lembro quando eu visitei Ibira Camargo, quando ele estava vivo, né? E eu perguntei para ele assim, o que é arte? De todas essas coisas que estão sendo feitas, o que vai ficar? Ele disse que é o verdadeiro? Ele disse que não tem como dizer contemporaneamente. Que só o que ficar depois na história. O que permanece. Isso é arte. Assim, a definição que ele me deu naquela minha angústia, naquela minha necessidade, né? Hoje eu já não tenho mais isso pela trajetória que eu vivi, mas naquela época, né, 20 anos atrás, eu tinha muitas inquietações, né, decorrentes disso. Então, eu lastimo muito que, ao invés da arte ter uma leitura como poética, como encantamento, como algo seja o feio, seja o belo, a te contar algo, seja a polêmica como atitude moral, né? Eu lastimo isso, eu acho que a arte não é para isso. A arte é contestatória. Goya, se tu conhece os desenhos de Goya, né? Ele fazia os desenhos das pessoas comendo partes humanas, que a guerra aconteceu, entende? É antropofágico, é muito forte isso. E isso foi exposto na Bienal de São Paulo, sabe? As gravuras. Então, mas é um desenho. Quando tu trabalha com a realidade, uma pessoa real, ou quando tu trabalha com o realismo, o que eu acho que o Santander, né, que a exposição fez, tu tem que cuidar, né? Porque remete muito à realidade da pessoa e à leitura que a pessoa vai fazer. E o momento também que o Brasil está passando, né? Um momento um pouco difícil, né? Mas eu queria mudar de assunto e queria que tu falasse em relação à instituição, a UIFARA, que ele sempre tem aberto espaços para a área cultural. Eu acho que é uma política cultural instituída dentro, eu acho que desde a reitoria, e que se ramifica nos seus campos, não é isso? Não é bem assim. Infelizmente, mas não posso dizer que não tem apoio, né? Todo o tempo que eu acreditei, que eu tive estímulo, teve apoio da reitoria, mas não existe uma política para isso, né? Então, tanto é que esse campus é o único campus que tem o espaço cultural. Nenhum tem, porque, na verdade, tu bem o sabes, que isso exige muito trabalho, persistência. Eu, várias vezes, tinha vontade de desistir, de não continuar no projeto, mas eu sempre tive colegas que estavam junto, outros diziam, não continua, outros continua. Então, tem que acreditar, porque organizar uma exposição, eu me preocupo muito de organizar de uma maneira que também ensine, já que é uma instituição de ensino. Então, desde a etiqueta, desde o título, desde a disposição, o layout. Então, tudo isso para favorecer a leitura. Por exemplo, a essa exposição tu pode dedicar 1 hora, como tu pode olhar em 5 minutos, ou até menos. Porque a leitura, a disposição dela faz com que tu possa traçar o olhar rapidamente.
Então, tudo isso é pensado, tudo isso é planejado, tudo isso, por exemplo, assim, ó, se cuida, qual obra vai uma do lado da outra? Então, todo esse tempo desperdiçado, muitas vezes, ou os colegas não têm tempo em outros campos, ou não se dedicam ao espaço físico, isso depende muito da direção do campus. A direção aqui viu, com a proposta que a gente teve como grupo, que era necessário, que era bom. Está à disposição da comunidade. Está à disposição, sim, por isso eu convido muitos, mas muitas vezes, assim, metade, até mais da metade do tempo, é ocupado pelas próprias atividades aqui da escola. Tem muito trabalho, né, a ser exposto. E quando é exposto, há também uma avaliação disso. Também respondendo a tua pergunta da reitoria, agora há um projeto da cultura e da arte, a ter núcleos de arte e cultura nos campos. Mas isso vem do ano passado, né? Então, isso vai levar um tempo para se construir, né? Nós já temos o nosso grupo Arte e Cultura já faz muito tempo, muito tempo. Eu quero te agradecer a tua presença no nosso programa. O Café na Web é apresentado semanalmente, trazendo entrevistas e espaços culturais que estão à disposição da comunidade de Santa Rosa e da região. O programa Café na Web volta na próxima semana.